Falando agora de campeonato internacional para nacional, que é os times do campeonato brasileiro. Vamos falar de campeonato brasileiro, então? Bora. Vamos falar de campeonato brasileiro. Vamos dar oportunidade para o Santista falar. Vamos deixar ele iniciar. Sim. Já que eles não teve a oportunidade de ver seu time jogando uma competição internacional. A última vez que ganhou foi com Neymar, o rei da Kings League, né? Deixa eu falar que eu sou o único que falo coisas corretas aqui. Vamos lá. Ai, neném! Vamos lá, o Santos empatou 2x2 com o Bahia, né? Empatou 2x2 com o Bahia. O Santos virou o jogo e tomou um empate aí. Fala aí, Júlio, o que você achou da partida aí entre Santos e Bahia? Santos 2, Bahia 2. Cara, fora a caixinha, não dá. Já? Não dá, cara, não dá. Não dá. Quem assistiu o jogo viu. O primeiro gol que o Santos tomou do Bahia, cara, parecia rachão. Foi o shootout, né? O Eric, foi o Eric que fez o primeiro gol do Bahia. Ele saiu do meio campo, já não tinha mais zagueiro, não tinha volante, ele foi levando a bola até a frente do Brasil e fez o gol. Que esquema tático é esse do Caixinha? Parecia que o Caixinha tava perdendo o jogo de 2x0 na Vila e precisava virar, não. Era 10 minutos do primeiro tempo e o Santos jogando todo na frente. Os zagueiros jogando abertos, os laterais de ala. O Caixinha, infelizmente, não é treinador de time grande. O Santos precisa por isso que tá no Santos, pô. Ele treina, mano. Ele tava acostumado. Edivan, 2 Mundial. É time gigante. Mas Mundial mais... em 1920... Chupa, Edivan! Não tem Mundial. Você não tem Mundial. Não vai falar de Mundial. Você não tem Mundial. Você não tem Mundial. Prossiga. Não, mas... Não, vergonhoso. Eu posso falar. Você não, eu posso. O Santos teve poucas oportunidades. O time sem qualidade de ataque, não tem uma jogada. No segundo tempo, o Caixinha voltou realmente com 2 jogadores que foram os jogadores que participaram dos gols. O time melhorou, mas é pouco por um Santos jogando na Vila. O Santos sempre teve essa força de jogar na Vila e hoje em dia a gente vê que não existe essa força. O Santos jogando fora, jogando na Vila, não tem mais esse poder. Mas o 2x2 eu acho que saiu com gosto de derrota tanto pro Santos quanto pro Bahia, porque o Santos conseguiu virar o jogo e o Bahia no finalzinho empatou. Putz. Não, e o Bahia teve a chance de fazer o 3x2 no finalzinho, né? Que o cara chegou atrasado no lance, acho que foi o Eric Pulga. Não, e o Santos também teve a chance de fazer o 3x1, né? O gol que o Tiquinho Soares perdeu. Rapaz, esse Tiquinho Soares é ruim, hein, mano? Deus do céu. Eu não acho ele ruim. Não, ruim ele não é. Ele é péssimo, pesado, é. ele é pesado, ele é pesado. Ele era bom 10 anos atrás, entendeu? E você não tava falando do Tassiano, entrou e mudou o jogo. Tá vendo? Mas o que eu falei aqui no último programa? Tem que colocar o cara pra jogar. O cara não é o cara que ganha 1 milhão, não é o cara que a gente pagou 20 milhões. Ou a diretoria tem um planejamento ou não tem. Você pagar 20 milhões num jogador pra deixar ele no banco encostado, pô, em jogos que o Santos precisa, ele precisa estar lá. Mesma coisa que você falou do Felipe Anderson, ganha 2 milhas pro cara ficar encostado? Não dá, o cara tem que jogar. E ele entrou bem, mano. Eu nunca vi um jogo dele tão bom igual foi contra o Bahia. Mas também é a única lei que funciona no Brasil é essa, né? A lei do ex. Assim, a escalação do Santos, se a gente for ver aqui, cara, é porque assim, o time do Santos... Ruim. Tipo, É horrível. mano, é muito ruim. O time do Santos com todo respeito, ruim, cara. mano. É só com O o Neymar time que do muda. Santos Só muda o patamar com o Neymar. É um time doído, mano, de ver no papel, mano. Não, no papel Ó, em campo também. Não, dói. então, mas olha, a zaga, Gil e Zé Ivaldo, mano, não tem como, mano. Essa zaga vai botar respeito contra quem, mano? Não bota, mano. É muito ruim, mano. O time do Santos, mano, é um time muito ruim, mano. Tipo, com todo respeito. Tem poucas peças que dá pra aproveitar. É. Um que me surpreendeu, eu não gostava dele, é o lateral esquerdo Escobar, o argentino. Ele é um jogador que tem pouca força pra atacar, mas pra defender ele defende muito bem. É o estilo argentino, Escobar que né? dá pra respeitar era o da Colômbia lá, mano. Agora é Escobar, lateral do Santos, vai Que respeitar. mancada, hein, mano. Não tem como, cara. Nossa, é o cara horrível. tem Cedric na lateral e quer criticar Eita, Escobar. criticando Escobar. Mas, ó, pra você ter uma ideia também, tem esse bom tempo. Ele é bom de bola? Ele é bom. Quando tá bom tempo. Mas ele precisa... Ele tá. Na mesma praça, no mesmo Você já tá nas banco. piadinhas de quinta série? Ele é No muito... mau tempo ele não joga. Já chovendo, muito Entendi. frio, ele já não gosta muito. Já dá uma encolhida. Tem que ver quanto que vai estar a temperatura do jogo. 30 graus, gente. Você fala, bom tempo Bom hoje, tempo, mano. Vai bom ter. tempo. Mas ele é um bom jogador, é que é aquela coisa, né? Ele ainda tá pegando experiência, mas é um bom jogador. O Schmidt oscila muito.
Às vezes ele faz jogos muito bons, tem jogos que parece que ele nunca jogou Vou bola. falar pra você rapidinho. Te cortar aqui do Schmidt. O Schmidt, ele fez o NIP comigo, tá? Da faculdade. Aliás, comigo não, né? Mas ele fazia a faculdade UNIP lá. Ele era bom lá. Nossa, ele tá muito engraçado hoje. Não, mas é verdade. João Schmidt, ele fazia o NIP, Educação Física lá. Esse daí não é o ex-Palmeiras, não. Não, é ex-São Paulo. Ex-São Paulo, Ele é ex-São ex-São Paulo da base. Pô, João Schmidt era... Agora, um jogador que eu falo isso, o Edivan, faz muito tempo e ninguém me ouve, principalmente a torcida do Santos, que fica passando já morreram, pano né? pra ele. Que fica passando Só tá o pano. Pepe vivo, o Pepe tá vivo. O Pepe tá vivo. Ai, cara, eu vou falar sério, caralho. O único jogador, o jogador do Santos que todo mundo fica passando pano pra ele, que também já deu, é o Soteldo, cara. Não dá mais pra ficar passando pano pro Soteldo. O Soteldo, nós estamos em abril, o Soteldo não tem um gol. O Soteldo joga no Santos já fazem anos, ida e volta, vai e volta. O Soteldo não tem um gol em clássico, Vocês sabiam disso? Não sabia. Como que os caras passam pano desse jeito pro Soteldo? O Soteldo não é jogador de time grande. Aí o Santos ganhou caiu... uma bala também lá, né? Então, o Santos caiu ano passado. Não quero jogar no Santos. Foi pro Grêmio. Você lembra do Soteldo no Grêmio? Alguém lembra? Um jogo? Não jogou nada. Ô, gente, e por que a gente passa esse pano pro Soteldo? Não precisa de Soteldo, mano. Igual o Soteldo tem um monte aí. O Soteldo é um perna de anão. Não dá. É, legal quando em 2019 ele falava pra mim, mandava áudio pra mim, falando quando via o Soteldo jogar lá com o São Paulo e tudo, falava que mentira, era nível Maradona, o Soteldo, pequenininho, tá Alegria nível nas pernas. Alegria nas pernas, aí ó, agora eu fiquei. Mas, ó, falando Nem de São Paulo eu gosto. Falando uma coisa, agora de como o futebol dá voltas, né? No time do Bahia tem o William José, né? Jogando ex-São Paulo, né? Jogou no Real Madrid. Depois ele voltou pro São Paulo, né? Ele voltou? Não chegou a voltar, não. Não, ele voltou pro... Ele jogou no Santos também. Jogou no Santos? Jogou no Santos, mas eu acho que foi foi depois do São Paulo. Eu acho que não. Ele jogou no Santos. Quando ele voltou, ele jogou em algum time. Não sei se foi Atlético Mineiro, não sei. Ele voltou, depois ele foi pro Bahia. É. Cara, o cara é ex-Real Madrid e volta e tá no Bahia. Todo respeito ao Bahia, obviamente, mas como o futebol é louco, né? E a gente fala, tipo, se o jogador não sabe aproveitar a carreira, ele vai ter alguns picos bons e outros ali nem tanto. E acaba caindo no esquecimento. Que loucura, né? O William José, mas pra ele tá bom, viu? Pra quem ele chegou no Real, tava no Real Sociedade, tal, não sei o quê. Ainda tá jogando um time de Série A, pra ele ainda tá tranquilo ainda. Eu Mas acho. ele tá com seus 32, 33 anos? Por aí. Deve ser, porque ele foi campeão da Sul-Americana com... Ele é da época do Lucas? Com o Lucas, tudo, ele foi... Daquele Henrique. Ele substituiu o Luiz Fabiano até na final da Sul-Americana. Só pra finalizar sobre o Santos, tem um cara que eu queria... que veio do Chelsea aí, né? David Washington. E aí, quando que esse moleque aí não era uma promessa, tudo? Trouxe ele do Chelsea, pegou o empréstimo aí. Será que ele tem que ser banco do Tiquinho Soares? O que você acha aí? Eu não colocaria o Tiquinho Soares como titular no meu time. Eu apostaria no David Washington. É um moleque, mas tem mais mobilidade. O Tiquinho Soares, você vê que ele é bom nas bolas aéreas, fazer uma parede e tudo. Mas tá pesado, ele tá fora de forma, ele não tá no ritmo. Então, Tiquinho Soares, aguarda no banco, deixa o David Washington jogar e a gente vê como que vai evoluindo. Porque o David Washington, igual você falou, ele é uma promessa, foi pro Chelsea, fez pouquíssimos jogos, voltou pro Santos, ele precisa de oportunidade, porque senão não adianta ele ter voltado, né? Mas ele era do Santos? Ele era do Santos, da base do Santos. Foi vendido, acho que aquele foi ele, dos jogadores que foi vendido antes dos 18 anos, sabe? Foi ele e o Ângelo Gabriel, na época, vendidos os dois juntos. Joga no Al-Nassr. Hoje ele tá no Al-Nassr. Tá. Nossa senhora, que fase. Tá jogando com o Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, eu queria estar lá, pô, você é louco. Vamos falar do Corinthians. Cadê o Corinthians? O DM. Ih, mano. Ele falou que ia chegar na live 8h10. Acho que caiu a casa do corintiano. Vamos falar do Corinthians aqui. Sinal lá dentro tá ruim. Vamos falar do Corinthians sem ódio do coração, tá? Porque eu sei que todo mundo tem um ódio do Corinthians terrível. Vamos tentar colocar nosso lado... Clubista de lado. De lado e falar do Corinthians. O Corinthians estreou no Campeonato Brasileiro aí, ganhou de 2x0 do Vasco? Foi 2x0? 3x0. 3x0. Não, o que eu gostei desse daí foi assistir o jogo na Amazon Prime e ver Galvão Bueno narrando, né? Você viu? Verdade, nostálgico, né? Ele narrou um gol que não teve, vocês viram? Nossa, ô Galvão, aposenta! Não, e o melhor é o Luxemburgo, né, comentando, né? Porra, né? O que ele falou? Pô, fechou. Corinthians ganhou de 3... Meu, eu acho que estavam
13, 14 minutos, acho que do primeiro tempo já tava 2x0 pro Corinthians, cara. Não, o primeiro gol foi aos 12 e o segundo aos 27. Ah, então, tá. É porque sinceramente, eu não acompanhei o jogo, tá? Eu vi os melhores momentos. Eu vi os melhores momentos, acompanhei o Memphis Depay, fez o segundo gol, Memphis Depay fez mais um, né? Yuri Alberto fazendo o primeiro gol, né? Talvez aquela bet do Dan. Bateu? Não, bateu, ele falou. Batido, né? Bateu. E o João Vitor fez contra, né? Aos 90 minutos ali. Vou falar pra você, a única coisa que eu vi, quando eu vi que o Vasco ia jogar com o time reserva, cara, o time titular do Vasco já é ruim. O reserva... Não, e o Corinthians, venhamos e convenhamos, né? O Corinthians deita no Vasco toda vez, né? Aí o Vasco vai com o time reserva na Neoquímica... Mas é coisa do Carille, né? Corintiano, mano. O Carille é corintiano. É por isso que o Grêmio queria que ele ficasse no Santos. Carilha. Cara, na minha opinião, o Vasco tem muita chance de cair. Muita chance de cair. Muita chance. O Vasco é um time... Cara, beira o ridículo assistir o time do Vasco jogar, mano. Não, e detalhe, é muito ruim, você viu a entrevista do presidente do clube do Vasco, o Pedrinho? O Pedrinho falou que o Vasco tá entre os 8 melhores elencos do Brasil. Não sei. Não sei de onde ele Então, mas ele como presidente tem que falar isso, né? Mas ninguém tem que concordar, né? Aí perguntaram pro Carille, né? Carille, essa declaração do Pedrinho, você concorda com isso? Ele falou assim, sim, não precisamos de reforços, não. A gente já tá satisfeito com o que tá aqui, dá pra gente brigar por coisas grandes. E você falando da transmissão, o Luxemburgo chamando o Memphis de Payet. Ele chamando o Memphis de Payet. Os caras já passaram dos 90 anos, estão tudo gagá, velho. E quando ele treinava o Palmeiras, aí ele subiu o Patrick de Paula. Eu e o Patrick de Paula. Mano, o Luxemburgo, ele não poderia nunca morrer, mano. Olha o gol! E o gol ele não consegue dar um gol. Ele só fala, olha o gol! Olha o gol! Mas enfim, pro Corinthians foi um ótimo resultado, né? O Corinthians vai priorizar o Campeonato Brasileiro. Tanto que na Sul-Americana aí viajou pra Colômbia pra jogar o jogo de hoje, né? A gente tá fazendo o programa na terça-feira. Vai com o time reserva pra jogar contra o América de Cali. Então o Corinthians tá focado totalmente no Brasileirão, né? Inclusive, a gente não falou, o Corinthians jogou na Sul-Americana. Perdeu de 2x1 na estreia da Sul-Americana pro... Qual que foi o time? Huracan, perdeu de 2x1 pro Huracan. Tava com o time titular, viu que... Falou, vamos deixar a Sul-Americana de lado. Como que é a frase? Do quê? Do Corinthians? Corinthians nasceu pra... O Corinthians... Eu falo. De novo, Corinthians, não fiquem bravos comigo, mas é a realidade. Corinthians foi feito pra andar de busão, não avião. Avião saiu do Brasil... Acabou, vocês não foram feitos pra isso. Vocês são grandes aqui. Fora, pegou o aviãozinho, voo internacional. Negado. Vocês batem lá, ó. Vocês vão lá, entrou. Passou a catraca. Não. Pode voltar. Acesso negado. O aeroporto deles é só Congonhas. Só Congonhas. Não vai pra Guarulhos. Guarulhos não. Guarulhos nem não chega vai. perto. Quando passa lá em Guarulhos já dá arrepia os caras, não dá. Igual o Marco Aurélio Cunha falou que o passaporte corintiano é o bilhete único, né? Isso é verdade. Calma, DM, calma. É mancada. É bom, não tem corintiano pra se defender hoje aqui e tem que meter o pau para mal cara, mesmo. Né? Mas enfim, pro Corinthians, o Corinthians jogou bem, somou os 3 pontos dele aí que tá bem, o Corinthians tá bem. E o Corinthians, querendo assim, querendo ou não, nesse brasileiro vai dar trabalho, ele vai brigar lá em cima. Não tem jeito, o time tá encaixado, né? Principalmente aí os 11 que sempre começam, tá encaixado, então... O Corinthians, eu creio que vai brigar, sim, por coisas grandes aí no Brasileirão. Não Você sei gosta de quando o time joga encaixado? É mais gostoso, né? Tudo encaixado fica mais gostoso. Mas, ó, no papel, o Vasco tem um time mais ou menos. Dimitri Payet, Coutinho. Verrete. O Payet não tá com cabeça. Verrete mete gol, por mais que falem dele. O Payet não tá com cabeça. O Payet o negócio dele lá lascou pra ele aí depois que descobriu o amante dele aí, mano. Ih, lá vem ele focalizando. Inclusive o Paulinho do Palmeiras tava curtindo as coisas aí da... Mas é claro, fi. Paulinho, né? Tá larico, viu, Paulinho? Paulinho. Tá larico. Paulinho chama ele Paulinho Bebedeira. É? Paulinho Bebedeira. Eita. Mas então é isso, do Coringão, então. O Corinthians jogou... que ganhou do Vasco, jogou até com um time... o Matheus Donelli foi o titular, né? Esse daí é ruim, hein? Jogou com o André Ramalho, o Torres, né? Jogou com o Matheus Bidu. Torres apostinha? Por quê? Apostinha. Mano, depois daquele pênalti, o pênalti, a expulsão, ele fez de tudo pra dar o título pro Palmeiras. Jogou com o Ranieri, Carrilho, que é muito bom jogador, né? O Breno Bidon, Coronado, Yuri Alberto e Memphis Depay.
Depay, é. Memphis Depay E o do Coronado Espírito machucou de Santo. novo, né? Coronado mais uma vez se machucando, né? Mas falam que foi o Coronado que... Foi o outro, né? O Garro, né? Que teve o acidente lá na... O Garro. O Garro tá zoado, né? Foi Mas- pra outro país se tratar até. O Garro, o problema dele é o joelho, né? Vamos lá. E... Teve... Aí o Corinthians joga agora contra o América de Cali, hoje, né? Isso, hoje. Joga... Acho Time que o jogo reserva? começou, vamos ver se o Corinthians tá jogando já? Acho que é Não, 9h30, 9h30. né? 9h30 joga contra o América de Cali lá fora. E, assim, o Corinthians é aquilo. Vai brigar, talvez, por alguma coisa no Campeonato Brasileiro. Vai. Sul-Americano acho muito difícil. Mas o Corinthians tem camisa, né? Não podemos tirar Aqui também. no Brasil tem camisa. Tem camisa. Tem essa questão aí que a gente pode... Deixar as coisas E bem alinhadas. segundo colocado do brasileiro, né? Tá segundo Seguro, Curica! colocado do brasileiro. E o nosso querido e glorioso São Paulo Futebol Ó, Clube. Tricolor! Time de safado. Segunda rodada, mais um ponto. De pontinho em pontinho, chegaremos a 45 para não cair. O único, né? É o único, né? No Brasileirão que ainda não fez gol. Verdade, 2-0. Pô, é verdade, eu não tinha pensado nisso. É porque, vamos lá, vamos Porque você é por par- fanático. Vamos por partes falar aí do São Paulo Futebol Clube nessa estreia, vamos dizer, estreia fora de casa, né? Sim. Primeiro jogo fora de casa aí que o São Paulo jogou contra o Atlético Mineiro, que é um baita de um time do Atlético Mineiro, né? Com Hulk, Scarpa, tudo. O São Paulo no primeiro tempo me surpreendeu. Eu não imaginava que o São Paulo ia jogar de igual para igual com o Atlético Mineiro. E a gente foi para jogar de igual para igual no Mineirão. O Mineirão traz umas boas vibrações pra gente, eu não sei o que acontece, porque acho que a gente lembra do Cruzeiro, porque a gente pega o Cruzeiro, a gente tem sempre 6 pontos garantidos, que o Cruzeiro, a gente gosta de bater no Cruzeiro o tempo inteiro, entendeu? Seja no Mineirão ou seja no Morumbi, a gente bate no Cruzeiro. Então o Mineirão traz uma energia boa pra gente. A gente conseguiu empatar, vou falar porque a gente conseguiu empatar, porque chegou uma parte da partida onde o São Paulo ficou com um a menos, né? Mas no primeiro tempo, o São Paulo Não, mas isso desempenhou... aconteceu aos 84. Então, mas aí depois Não. foi aí que o Atlético Mineiro começou a pressionar. Foi aí que o Atlético Mineiro começou a pressionar, entendeu? Porque antes disso, o São Paulo jogou de igual para igual com o Atlético Mineiro. Primeiro tempo, o São Paulo surpreendeu. Teve um gol mal anulado. Mentira, tava muito impedido o Alan Franco do gol de cabeça. Mas o São Paulo jogou de igual para igual. Tanto que o São Paulo teve mais escanteios e mais finalizações que o Atlético Mineiro no primeiro tempo. O São Paulo jogou de igual para igual com o Atlético Mineiro. Então, o Zubeldia montou um time que eu pensei que seria um time que ficaria na defesa, mas não. O São Paulo jogou pra cima do Atlético Mineiro. Então, foi um jogo ali de trocação e o São Paulo desempenhou legal. O Ferreirinha fez uma baita partida, tá? Ele humilhou, acho que o lateral esquerdo do Atlético Mineiro, quem é? O Rubens. Nossa Senhora. O Rubens ficou sem pai e sem mãe, que o Ferreirinha fez. Mas posso pontuar uma coisa aqui? Até parece outro jogo que eu assisti, né? Porque o craque do jogo foi o Rafael, foi isso? Calma que eu vou chegar no segundo tempo, eu tô no primeiro tempo. Não, você- só você fica pra se saber se ele tá intrometendo falando do aqui, mesmo cara. jogo, né? Porque às tô vezes eu falando do tô... Ferreirinha. Tá falando do mesmo time, né? Do entendeu? Ferreirinha Às vezes- aqui. Tá, beleza. Primeiro tempo, o Ferreirinha acabou com o jogo. Acabou com o Rubens. Acabou com o jogo 0x0, gente. É, porque não o dá. Ferreirinha, vamos ser sinceros, o Ferreirinha... Vamos ser sinceros. O Ferreirinha é igual quando você começa, você tá com a sua esposa, certo? Quando você começa a namorar com a sua esposa, no começo, o Ferreirinha fazia muito gol. E na sua esposa, quando você tá com a sua esposa no começo, é o que que é? É todo dia, né? É muito todo gol. dia. Pô, mano, todo dia. Virou de lado é pay. E não sei o que é pay. Sentou, pay. Então, é o tempo todo. Aí, depois que você casa, o que que acontece? É aquilo que a gente tava falando no começo do programa. Você não dá mais um peteleco no pote. Então o Ferreirinha, ele é igual aquela mulher de casado, que nem você tá lá na sua casa, tudo. Aí a sua mulher passa de baby dollzinho. Ela fala, passa assim, hoje tem, amor. Aí você já... Aí você tá lá na sala de boazinha, você escuta ela só batendo a gilete no box. Tá. Aí você já fica o quê? Mano, hoje ela vai estar daquele jeito, então vou me preparar tudo. Aí chega na hora, à noite ali, pô, quando você chega na cama, ela tá o quê? Dormindo. O Ferreirinha é a mesma coisa. O Ferreirinha cisca, só que ele não consegue fazer o gol. É igual aquela mulher, que a mulher fica ciscando ali, você pensa que você vai ali, no final não acontece nada. É o que acontece com o Ferreirinha. O Ferreirinha não consegue fazer o gol. Mas de restante, ciscar ele tá ciscando bem. Só tá faltando ser um pouco mais, vamos dizer, decisivo, tá? Mas o Ferreirinha fez uma baita partida. Desculpa a analogia. A gente vai ser cancelado só por essa analogia. Mas o Ferreirinha é isso daí. Enfim, chegou no segundo tempo, o Atlético Mineiro foi pra cima do São Paulo. Prossiga. Aí foi pra cima.
E aí o Atlético Mineiro, mano, realmente tentou fazer jus ao mando de campo e foi pra cima do São Paulo Futebol O Clube. Rafael catou Então, muito. E aí, muito. Então, mas até então o Rafael não tava fazendo tantas defesas assim. Quando o Caleri é expulso, o Caleri entra. E outra coisa, o André Silva jogou de titular. O André Silva, o senhor é um preguiçoso. Isso que você é. Você, quando você entra, quando você sai do banco de reservas e vai jogar, quando você entra, você joga bem. Aí te dão lá uma oportunidade pra você ser titular. Pô, que preguiça é essa, meu amigo? Que preguiça é essa, cara? Tiriça pura? Pô, tio. Meu Deus do céu. Olha o Soneca aí. Ó. Mano, o cara mole, velho. Balbaço. Mas aí fizeram uma boa substituição, né? Aí colocou o caneludo do Caleri. Que o Caleri, meu Deus do céu. O Caleri jogou quantos minutos? Acho que deu uns 4 só. Mentira. Eu acho que foi uns 4 minutos. Sério? Foi uns 4? Não, foi uns 4? 4, 5 minutos. Eu não lembro agora aqui de cabeça. E o que você achou da expulsão dele? Que eu vi muitas não foi pessoas justa, falando... Não. Não foi justa, não. Ele não tava nem vendo. Não foi injusta? Não foi justa. Não foi. Você tem certeza que você tá falando? O quê? Não, tô brincando. Era pra vermelho. Era pra vermelho. Era pra vermelho. O Caleri era pra vermelho. Ele, por mais que ele não esteja olhando, mas ali... Mas ele olhou antes. No replay dá pra ele ver... tem o olho atrás que, também? Não, Não. que antes dele subir, ele olhou pro cara e Ele abriu. Não, eu acho que não foi na maldade. Não, na maldade eu acho que não foi, É. mas ali o braço um pouco não, tava muito aberto, então pegou e sangrou, e quando sangrou, saiu meladão, aí não tem jeito. Falar igual o Chulapa, abriu a capa do Batman. Abriu a capa do Batman, saiu meladão, e aí o São Paulo ficou com esse jogador a menos, e aí o Atlético Mineiro, amigo, foi pra cima de um jeito. E eu vou falar pra você, Rafael, mano, as defesas dele me lembrou até do Gordon Banks, mano. Contra a cabeçada do Pelé. Meu Deus! Verdade, Que mano. isso, Lembrou o mano. Gordon Banks, cara. Que goleiro, cara, que goleiro. Lembrou o Gordon Banks? Lembrou. Você viu o Gordon Banks jogar? Pô, você não viu aquela cabeçada do Pelé lá que todo mundo pega? Pelé? É, eu vi no vídeo. Aí me lembrou muito o Gordon Banks, mano, as defesas do Rafael. Rafael, Meu mano. Deus do Próximo. E o Rafael fez, mano, fez milagres. Foram umas 3 cabeçadas assim que deu gosto de ver, cara. Eu falei, caraca, mano, e eu critiquei o Rafael esses tempos aí. Contra o Talheres pegou muito e hoje contra o Atlético Mineiro novamente, cara. Não, foram muitas defesas, cara. Ele salvou o São Paulo Futebol Clube. É isso que eu espero de um goleiro de time grande. Pega a bola do jogo. Ele não pegou só uma bola, não. Foram 5. E lá vai eles falar, lá ele de novo falar alguma coisa Não, de mas, bola. por exemplo, eu vi que o Atlético Pensei que ele Mineiro... ia falar agora. Milagre ele não falou. falar que o Atlético Mineiro teve uma superioridade muito grande em números de escanteios. É, deu um segundo tempo, isso. Você pode ver que no primeiro tempo o São Paulo teve, acho que 2 escanteios, o Atlético Mineiro 0. Não, o Hulk chuta. Mas, por exemplo, no escanteio, o time de São Paulo prefere subir no primeiro ou no segundo pau? A gente gosta de marcar por zona. A gente marca por zona. A gente gosta de marcar por zona. A gente... Não precisa fazer essas piadinhas com ele mesmo faz. Ele se autoflagela, né? Só deixa o tempo rolar que ele vai... O São Paulo empatou o jogo. E pela circunstância do jogo. E vou falar pra você, o que joga o Hulk contra o São Paulo é brincadeira, mano. O Tanajura é foda. Tanajura. Mas o Lianco foi expulso também? Foi no final do jogo. Mas foi o quê? Foi discussão? Não. Foi também o mesmo lance lá e deu a cotovelada. Ah, é a mesma coisa? Bateu o tiro de Mas meta, aí acabou o também tem que falar, né? O Zubeldia deu todo aquele chilique pelo o lance Zubeldia foi- do Lianco, Isso, né? aí que tá. O Zubeldia Vamos- foi expulso com razão, Eu porque ia aquele falar nas chilique não polêmicas se de faz, arbitragem. mas o Lianco tinha que ser expulso mesmo. Pô, ele deu uma pegada lá, que era o lance pra tomar o segundo amarelo e ser expulso. E aí o Zubeldia ficou revoltado com esse lance, foi cobrar a arbitragem. Mas ele quase cobrou no meio do campo, né? Quase não, ele cobrou... Ele entrou em campo, foi pra cima. O Zubeldia, ele tem uns defeitos dele pra montar o time, mas ele mata e morre pelo time. É, pode Entendeu? falar que falta Pode raça falar, pra ele, exatamente. né? Ele vibra ali com o time, tá? Ele Apesar- corre muito mais que o Cedric. Isso é verdade. Você vê ele ali na lateral, o Cedric verdade. parado e ele pra lá e pra cá. Isso é verdade. Mas falam que ele foi um bom jogador, né? O Não Zubeldia. sei, ele se aposentou com 32 anos, né? É. Porque ele teve uma lesão, tudo, e aí... Só que ele é meio maluco das ideias, né? O Zubeldia é meio maluco das ideias. Não, e- deixa aquele meião por cima da calça, você já percebe. né, É, cara, que ele maluco. é meio doido. É a cara do São Paulo. E aí, mas só que isso daí também acaba prejudicando o time. O São Paulo tava bem. E aí o técnico é expulso. Vocês pensam que não, mas eu acho que tem gente que pensa que não. Mas o técnico, quando é expulso, mexe com o time. Com certeza. Porque, Santos, mano, o cara é no final da virgem. Libertadores, quando o Cuca é expulso, praticamente Exatamente. o Palmeiras ganha ali. Exatamente. Bem lembrado, né? bem lembrado. Exatamente. O técnico, quando o técnico é expulso, realmente, mano. E eu fica- vou te falar, o São Paulo vai ficar abalado sempre, porque, meu, o Zubeldia
direto, vira e mexe, ele é Pô, expulso. e agora o negócio trocaram. Antes era o Abel que ficava sendo expulso, agora, mano, o Zubeldia ele não pode fazer nada, tá? Mas ele também, toda hora ele tá fora da linha lá de marcação da área técnica. Sim, sim. Então, toda hora ele tá nas polêmicas. E agora a arbitragem já sabe, ele já começa com o amarelo, né? O Zubeldia, ele ou se ele não for expulso, a gente sabe que ele vai comandar 3 jogos. Dá pra postar? Dá pra postar? Do quê? Amarelo do Zubeldia? Dá. Mas a odd deve estar baixíssima também. Agora é bom quando junta Palmeiras e São Paulo, que aí você coloca aí, você dupla. Ambos. Abel e... Ambos tomam Na semi, os dois cartão. foram expulsos. Na semifinal do Paulista. Deu odd 6 isso daí, hein? É? Teve caso de aposta que colocou odd É 6. verdade. Pra Abel e O Zubeldia. Zubeldia fez 6 Mas enfim, pro São Paulo, esse 1x1, ó, esse 0x0 foi de tamanha importância. Fora de casa, somar um ponto contra o time, contra o Atlético Mineiro. Mas E pelo que foi o jogo... O problema é o seguinte, é igual o Júlio falou. São 2 jogos sem fazer gols, né? O problema vai muito do Caleri, né? Isso é preocupante Mas só também. que vai muito da falta do quê? Lucas e Oscar. É. O São Paulo não tá tendo o Lucas nem o Oscar, o cara. Oscar, ele mais cadencia o jogo, tá, O Lucas, certo? ele quebra a Mas linha, né? o Lucas, é isso que eu ia falar agora. O Lucas, ele quebra a linha. E, cara, isso faz uma diferença tremenda hoje no futebol. O São Paulo tá sentindo muita falta do Lucas. O Lucas precisa voltar o quanto antes. Infelizmente se machucou. Mas aí é Lucas dependência agora, mano? Tem que ser, a realidade é essa. Porque ele foi jogar naquela merda de estádio lá, que é sintético. Pronto. Que zoa, pronto. que lesiona todos os jogadores que vão lá pronto. jogar naquilo, onde coloca garrafa de... Isso daí sabe o que é, né? Ainda bem que a titia Leila tem muito dinheiro, ela e o marido dela tomam muito vinho, porque joga, né, como que é? Nossa, rolha. Rolha de Nossa. vinho, cara. Depois... Vocês têm que ter vergonha na cara. Um time como o Palmeiras, velho. Vocês têm que colocar rolha de vinho no sintético. Tô falando de colocar uma rolha. Ah, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, vocês têm que ter vergonha na cara. Mas é feio mesmo. A gente mostrou um vídeo aí esses dias. Porra. Meu Deus do céu, passando o rodo lá, saindo um chiqueiro, mano. Que lambança. Chiqueira mesmo, é podre. É podre. Aquele Deus estádio do ali, céu, tem que ter vergonha de ter um bagulho daquele sintético ruim, velho. Deus me livre, viu? Mas enfim, pro São Paulo, pra mim foi um excelente resultado pelo que foi a partida. E a preocupação é isso daí. Realmente a gente não fez gols. A gente vem fazendo poucos gols. Desde o Paulista, o São Paulo não tem esse apetite de fazer gol, mas depende Toca muito no do- Caleri que é gol. Nunca. Quase gol. Nunca mais. Eu O Caleri- avisei. O Caleri, eu não sei quanto tempo ele não faz um gol, cara. Eu preciso até pesquisar depois. porque Mas faz e tempo. o relacionamento dele lá que você falou? Tá rolando? É, Você então, que gosta de agora- acompanhar os agora que ele- bastidores. Então, agora vamos ver se ele assume o relacionamento aí caminhando de férias com o ex pra ele ficar feliz, né, cara? Às vezes a gente precisa, né? Que nem, você pode ver aqui, ó, eu sorrindo, o Edivão o tempo todo brincando. Aí você vê como que ele é meio triste, que eu sou sozinho na vida. Tomei com essa lata aí, né? O cara sozinho na vida, velho. O cara é sozinho, o cara não tem ninguém, Tomei mano. com essa lata Cara, aí, vai ser o cara é difícil, sozinho. né? Aí fica complicado. Então o Caleri tá com essa mesma situação, pode ver. Não, O cara, não tá fazendo gol por isso. O cara fica triste, mano. O cara fica opaco, mano. Você pode ver, o cara fica... O cara fica Eu pergunto opaco. pra ele assim, ô, o que a mulher fala pra você depois que vocês têm um relacionamento? Aí ele fala assim, eu pergunto pra ela quanto que foi e vou embora. Fecha a conta. Fecha a conta pra mim aí. É. Mas eu acho que agora com a volta do Lucas, o São Paulo, enfim, vai quebrar o lacre. Meu Deus do céu. A gente Tô tenta. falando, A Edivan. gente tenta. Bom, final... E é isso daí. Finalizar sobre o São Paulo, pra gente foi um ótimo resultado. E é isso. E a gente bora focar agora na Libertadores da América. Já falamos do Palmeiras? Vamos falar Não, a gente vai agora, falar agora do vamos falar Palmeiras. agora. Você quer perguntar pro Edivan? Não, no Brasileirão. É, então, é agora mesmo. Ah. É agora mesmo. Vamos falar de Palmeiras. O Palmeiras estreou 2x1 contra o Sport. Não, é Mas- segundo jogo, né? Estreou fora de casa, igual você estreou falou. fora de casa, isso. Sim. Estreou fora de casa, é. Eu tô com a mania de falar de Esse foi o estreia. segundo jogo. Estreou o segundo jogo, é. Mais uma vez, 2x1, né? Por que será? Sabe fazer barulho de apito aí ou não? Porque, pelo amor de Deus, cara, que é isso? O roubo que tá... Ô, Júlio, qual que é o... Nos últimos jogos, quantos pênaltis o Palmeiras teve? Nos últimos 7, né? Os últimos 7 jogos, se eu não me engano. Deixa eu puxar aqui, eu anotei até aqui que eu O Palmeiras queria teve conversar pênalti com contra o Olha lá. Corinthians, teve Olha lá. contra o São Paulo. Foram 5 pênaltis em 6 jogos. Tem alguma coisa de errada, né? Tá, lógico, tem que ser 6 a cada 6 jogos. É, precisa Faltando- melhorar essa dá pra média melhorar, aí. Tem que melhorar. Trocar ideia lá com a arbitragem lá. Não, mas assim, Palmeiras, de fato, o Sport merecia ter um resultado mais favorável. Fez um puta de um golaço, né, no gol de empate deles lá. Apesar de eu ter achado no momento do gol falha do Everton, que estou no meio do gol, a bola ainda resvala nele. Mas o Lucas Lima ali deitou naquele escanteio certinho pro
lateral, se não me engano, no meio campo que fez o gol. Mas o Palmeiras achou... O primeiro gol do Palmeiras, que foi de pênalti também, pra mim foi pênalti, né? Do Flaco Lopes. Aquele foi pênalti. Foi. Mas o segundo pênalti, que foi no Rafael Veiga, cara, é assim... É que nem fala, né? Tipo assim, quando o lance, ele é devagar, tudo fica questionável. Sim. Né? Então, por exemplo, se você Tapa na cara é carinho, né? Então, se você vê o lance em slow motion, você vai falar que foi pênalti. Você tá louco? Nem slow motion, nem... Se você... Não tem como... Não tem Calma, respira. Como? Não tem como você defender o indefensável. Você tá louco? Aquilo ali nem câmera, sei lá, mano. Não tem nem argumento pra isso daí. Em câmera lenta, tem um pequeno toque que pode acontecer ali, que os caras do VAR não interpretaram como se foi pênalti. O toque existiu. O toque existiu. O então, pênalti assim, que não existiu. Exatamente. Mas uma coisa que eu vou falar a mesma coisa que o Felipe Melo falou. O Palmeiras não tem culpa disso, mano. Claro que tem. O Palmeiras não tem culpa disso. Claro que tem. Por que o Palmeiras tem culpa do pênalti? Qual que é o problema? Qual que é a responsabilidade do Palmeiras em receber os pênaltis? Fala pra mim. Porque a Leila tá... Não. Trabalhar com... Ela tá trabalhando... Eu vou soltar o áudio do VAR aqui daqui a pouco. O áudio onde a senhora Leila tá participando do áudio ali. Porque ela sim, ela comprou... A CBF tá comprada, corrompida pro Palmeiras. Mas isso com base em quê? Fatos. E os fatos? Eu quero fatos, não factoides. Qual é a verdade? A verdade são esses pênaltis que vem acontecendo com o Palmeiras, cara. É pênalti, é um bagulho de espírita. É pênalti espírita que acontece, Edivan. Não tem como, velho. Não tem... O pênalti contra o São Paulo, bizarro. Esse pênalti contra o Sport foi mais bizarro ainda, porque o cara toca Mas o São Paulo a bola. teve um pênalti contra o Sport também. Não. Não teve, não? Não. É diferente. Não. Por que é diferente? Por que é diferente? É diferente porque o São Paulo vinha sendo prejudicado. Quer dizer, então, aí você dá um só pra, tipo, falar assim, gente, todo mundo erra. Quer dizer, então, que batom na cueca é um jeito e batom na calcinha é outro? Não vale as mesmas medidas? Não, tá errado isso aí. O São Paulo é tão escroto que mesmo o Casares fazendo pix, vocês não fizeram gol. Não, mas o Casares não faz pix, não. Esse daí, ele é blogueirinho. Mas aquele pênalti foi o quê? Foi pix também, vendo nessa realidade que vocês estão falando. Porque foi compensar. Aquilo lá foi compensar. Agora o Palmeiras, ele não precisava ser compensado de mais nada. Mas não, eu concordo com o que o Edivan falou. Palmeiras, de fato, Palmeiras jogador, não tem culpa disso. Mas tá ficando muito feio esse negócio dos erros ser a maioria com o Palmeiras. Eu sei, tem erro de... A gente viu o erro do Inter e Cruzeiro, a gente viu o erro do São Paulo e Sport. Sabe o que é? Mas o Palmeiras tá sendo muito recorrente. Mas assim, se a gente vai falar e... Isso é coincidência? Mas vamos falar, por exemplo, uma coisa que eu acho que as pessoas que criticam esse fato têm razão. Por exemplo, quando o Palmeiras é prejudicado, o Abel vai lá e fala abobrinha. Isso aí eu concordo. Eu ia chegar nesse ponto. Que ele é... Ninguém ouviu nada de notícia do Abel essa semana, né? Que nem quando eu tava assistindo o jogo, quando o Palmeiras ganha o jogo, ele vai lá e cumprimenta toda a arbitragem. Cumprimenta um por um. Sim. Ordinário. Então, assim, isso aí eu concordo. Agora, falar que o Palmeiras tem culpa mas pra pelos vocês... pênaltis, porra, não tem nada a ver, mano. Entendeu? Não tem nada a ver. E também o Abel não tá errado, mano. Exatamente. Você faria diferente? Exatamente. Não é só ele que faria isso. A gente não pode ser hipócrita. Faz isso. Então, assim... São Paulo é honesto. É sim. Sei o que vocês são. A gente percebe, sim, a honestidade de vocês. Mas a questão é o seguinte. Falar de pênaltis... Por exemplo, pra vocês terem uma ideia. Todo mundo sabe que quem manda mais, quem tem mais poderio ofensivo na CBF são os clubes cariocas, não os clubes paulistas. Se fosse um clube, por exemplo, igual o Flamengo, que tem muito, entre aspas, ajudado e tudo mais, beleza. Agora, tipo assim, falar que isso é difícil. Mas é claro, a gente não pode provar, até porque se a gente pudesse provar, a gente iria a fundo nisso. Mas o Palmeiras, o árbitro que apitou Palmeiras e São Paulo foi afastado. O árbitro agora que apitou Palmeiras e Sport foi afastado. Tá sendo muito recorrente com o Palmeiras. Mas me diz, o que o Palmeiras tem a ver com isso? Mas a gente tem que falar isso, Edivan. A gente tem que falar isso. Eu sei que não é culpa sua, do Abel ou da Leila, mas a gente tem que falar sobre isso. A culpa é dele sim, porque a partir do momento que ele fala que o Palmeiras não tem culpa, vai continuar com essas coisas. É sua culpa também. Ai, mano. Vocês deveriam fazer igual o Caleri, chuta pra fora. Tá vendo como que a gente é honesto? Eu falei que a gente é honesto, não isso aí não é honestidade, não. Isso é ruindade, mano. Não, mas a questão do Palmeiras... Agora, falando de jogo mesmo. O Palmeiras não jogou... o primeiro tempo foi muito ruim, sofrível.
né? Achou o pênalti ali, né? O Palmeiras teve o pênalti que o Flaco Lopes bateu o primeiro pênalti e o Piquerez bateu o segundo. No pênalti que o Rafael Veiga sofre, ele não quis bater, né? Porque ele quis ficar de boa ali, de molho, devido à cagada que ele fez contra o Corinthians. Mas eu acredito que não foi uma boa partida, precisa ainda melhorar e muito mais. É o que eu sempre falo, desde quando iniciou essa temporada 2025. O Palmeiras vai ser um time diferente, com muita reformulação, muitos jogadores que saíram, muitos jogadores aí que chegaram e tudo mais, muitos que nem estrearam. Então, tem ali um caminho a percorrer. Querendo ou não, ainda está no começo, mas igual eu falei no início aqui do programa. O problema do Palmeiras é que o Palmeiras está há 2 meses do Super Mundial e não tem um time definido. O problema é isso do senhor Abel. O Palmeiras tem um catado de 11 jogadores, onde um ou outro tem que fazer alguma coisa para acontecer, mas, de fato, o Palmeiras não vem jogando bem. E se continuar nessa toada, vamos dizer assim, cara, vai ser mais um ano aí fadado a não ganhar títulos. Esse ano já começa a ser pior do que o ano passado, que o Palmeiras, no ano passado, pelo menos ganhou o Paulista. Esse ano não ganhou nem isso, né? Então, e o Sport jogou bem, né, cara? O time do Sport é time redondinho. Então, eu falo pra você, fora de casa... Muito bom jogador. Eu busquei aqui o nome do jogador que fez gol foi o Christian Barleta. Que tava no Corinthians, né? Sim. São Bernardo, se eu não me engano. Vamos ver o VAR aqui? Que foi lá o áudio do VAR? Você quer ver aqui? Vamos ver aqui. Pênalti claro pro Palmeiras. Repito. Pênalti claro pro Palmeiras. Não precisa olhar no monitor. O jogador do Sport quase quebra o jogador do Palmeiras. Repito, pênalti claro pra minha Sociedade Esportiva Palmeiras. Pra minha. Aqui é do VAR. Viu? Atenção. É complicado, né? Essa voz aí é conhecida, hein? Conhecida, né? Estranho, né? Estranho, né? E depois vai falar que... Olha a cara do Edivão que ele ficou. Ultra fatos no argumento, né? Exatamente, senhor. Você pediu o fato, ele trouxe. Não, mas isso aí, pronto. Isso aí é IA. Não existe isso aí, não. É IA, né?